Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a reta final da preparação do Flamengo para a partida contra a LDU. Hoje o Mengão entra em campo e é vencer ou vencer. O Flamengo precisa dessa vitória para continuar vivo na Libertadores da América. Vamos juntos aqui analisar uma provável escalação da partida de hoje. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Ative o sino das notificações para você receber as informações do Flamengo. Já deixa os créditos ao canal da ESPN Jogo Aberto. Link na descrição como créditos. Mas antes, corre nos comentários e coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Amapá. Coloca a sua cidade e o seu estado e arrisque o seu palpite aí nos comentários, tá bom? Bora então analisar o vídeo de hoje. Contra a LDU, o Flamengo empatar é péssimo, mas se perder, tchau Libertadores, quer ver? Depois de alguns tropeços inesperados, não há mais margem para erros. Só os 3 pontos interessam ao Flamengo mais tarde aqui no Maracanã contra a LDU. Mesmo com apenas uma vitória após 4 rodadas, o rubro-negro ainda depende só de si para se classificar. Precisa ganhar os 2 jogos e fazer um bom saldo de gols. Nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. Só depende da gente, precisamos, a mensagem que eu posso passar é, precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, como eu falei, só depende da gente. Felipe Luiz ainda tem alguns desfalques por lesão. Pulgar, Alan e Plata não estarão disponíveis. Pedro, ainda em busca da melhor forma física, deve começar mais uma vez no banco de reservas. Com isso, um provável Flamengo para hoje tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro formando a linha defensiva. No meio de campo, Everton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta. E na frente, Gerson, Michael ou Juninho e Bruno Henrique ou Pedro. Com todos os ingressos vendidos de forma antecipada, cerca de 65 mil rubro-negros são esperados no Maracanã. Claro que os jogadores vão jogar melhor, não tenho dúvida. Por isso que quinta-feira, Maracanã lotado. Valeu! Valeu, boa! Tem que ganhar hoje da LDU. O melhor é ganhar e ganhar, não é, Sgarbi? Ganha e ganha. Até porque o Flamengo tem que convencer na Libertadores, né? O Flamengo montou um time justamente para convencer na Libertadores. É a campanha mais decepcionante, por enquanto, a do Flamengo. Todo mundo imaginava o Flamengo ali brigando tal, para ser melhor campanha, tudo. Por enquanto não é isso. Hoje em casa, Maracanã, é ganhar ou ganhar. E ganha bem ainda, porque o saldo de gols pode fazer diferença no final. Então eu imagino uma vitória do Flamengo hoje, porque se não ganhar, o bicho pega, né? Com exceção do Palmeiras e do São Paulo, que fazem boas campanhas. E de quem? Palmeiras e do São Paulo, que fazem boas campanhas. Se a gente pegar a Libertadores e Sul-Americana, os brasileiros estão com dificuldade, né? Com dificuldade, assim. A gente nadou de braçada aqui nos últimos anos, né? Mas também já tem 2 brasileiros num só grupo? Grupo da morte. Complica um pouco mais. E pode cair os 2 ainda, estamos falando. É isso. Ô Cicinho, agora o Flamengo tem 2 jogos em casa. E contra o Tátira na última rodada, se hoje ele administrar bem a partida, ele tem tudo para golear na última rodada, inclusive. E aí pode se recuperar. Exatamente, Renata, mas eu acho que o Flamengo não vai ganhar hoje. Eita, no Maraca, tio. O Flamengo nesses momentos assim, ele dá uma patinada. A torcida faz total diferença. Demais, né? Mas essa equipe da LDU é traiçoeira. Você tá com o pé atrás? Eu tô com o pezinho atrás. Você é o Curupira do São Paulo? Lembrando, não. Né? Lembrando que a LDU tirou um título do Fluminense dentro do Maracanã. Se eu não estou errado. Faz tempo, o Ronaldo tinha cabelo mas tirou ou não tirou? Tava no berço ainda. Mas isso é futebol. Faz tempo pra caramba. Quem era o técnico do Fluminense? Esse pessoal novo tem que entender que futebol é tradição. A história se repete. Eu espero que o Flamengo ganhe hoje, até porque eu adoro o Felipe Luiz, e ainda mais agora com o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, felicidades pra você. Boa, Rodrigo. Você merece estar aí. É isso aí, você e o Felipe vão fazer uma grande sorte, Rodrigo. E o Jesus chegando, Rodrigo. Para, Marcos, se já cair agora é melhor que São Paulo, não tem chance de pegar, de enfrentar, de ter aquele embate. Eu quero que o Flamengo enfrente outro, não Ele quer trazer o Palmeiras. Jogo também muito importante para a sequência e para a continuidade do Flamengo na Conmebol Libertadores. Cícero Melo, você me prometeu.
a escalação ou provável escalação do Flamengo. E qual que é o torcedor do Flamengo? Ele tá confiante, ele tá com medo, ele tá tenso, ele tá ansioso? Como você tem sentido por aí, Cissão? Olha, Mari, um beijo pra você, um abraço nos companheiros e no fã de esporte. Tudo isso que você falou. Tá ansioso, tá tenso, tá vivendo expectativa. Maracanã aqui vazio, mas à noite vamos estar com o Maracanã lotado. Mais de 55 mil ingressos vendidos antecipadamente. Vamos ter aí em torno de 60 mil rubro-negros empurrando o time para um jogo que é uma verdadeira decisão no Grupo C. Quinta rodada, Flamengo e LDU do Equador, 21h30. Nesse momento, o Flamengo não estaria classificado. Está em terceiro lugar com 5 pontos ganhos, a LDU tem 3 pontos a mais com 8 e já praticamente classificado, mas não matematicamente, Central Córdoba da Argentina tem 11 pontos ganhos. Pode até ter um tríplice empate, né? E os 3 na última rodada decidirem tudo no saldo de gols. A situação é complicada. No jogo do turno, terceira rodada, 22 de abril lá em Quito, quase 3 mil metros de altitude, houve um empate em 0-0. Se o Flamengo perder hoje, estará eliminado precocemente da Libertadores da América. Se ele empatar, então vai ficar numa situação difícil, porque vai ter que depender, claro, da última rodada ele vai ganhar do Deportivo Táchira, que é um time muito fraco, não pontuou ainda, o time venezuelano, mas vai ficar dependendo de um resultado no último jogo, né? No caso, a LDU teria que perder em casa para o Central Córdoba, que é um pouco complicado também. E pode ter esse tríplice empate. O ideal é que o Flamengo vença hoje por 2 gols de diferença, ele já passa para a segunda colocação, ultrapassa a LDU, e aí na última rodada, ele fazendo um bom placar, ele estará classificado para a fase de mata-mata, as oitavas de final. Hoje o Felipe Luiz não tem alguns jogadores, 2 volantes, o titular e o reserva, estão lesionados. Contusão muscular na coxa direita, os 2, Eric Pulgar e o Alan, deve jogar o Everton Araújo. Tem a volta do Wesley, que ficou no banco, foi preservado no jogo contra o Bahia. Quem jogou foi o Varela, hoje volta o Wesley. E tem o Plata, que está fora com a lesão no joelho. Para terminar, como eu prometi, vamos então à provável escalação no Fluminense com algumas dúvidas. Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, a zaga de área com Léo Ortiz garantido, e uma dúvida, Léo Pereira ou Danilo. E o Alexandro completando a defesa. O meio de campo com o Everton Araújo deve começar jogando, De La Cruz volta de suspensão no Campeonato Brasileiro, Gerson e Arrascaeta. E na frente, aí temos uma dúvida na dupla de ataque. Deve começar jogando o Bruno Henrique e ficaria uma vaga para o Michael, Juninho e Pedro. O Pedro deve começar no banco de reservas e entrar no decorrer do jogo. Promessa cumprida, então, do Cícero Melo pra gente. Obrigada, viu, Cissão? Trazendo todos os cenários aí pro Flamengo. E o Cícero disse que seria interessante pro Flamengo fazer 2 gols ou mais, né, de diferença hoje. A verdade é que na Libertadores ele tem mais dificuldade de fazer, então, esses gols. As médias do ataque do Flamengo em 2025 sem o estadual. Na Libertadores as médias são menores em tudo, né? Em gols, em finalizações certas e também em grandes chances. Nas outras competições, né? Em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele consegue. O Cissão fica com a gente aqui também para participar do papo. É difícil imaginar o Flamengo fazer 2 gols no Maracanã hoje? É isso que a gente está esperando do rubro-negro? É o mínimo. Deixa eu só confirmar aqui, Bruno. Foi 1-0 no Táchira fora. Foi um empate com a LDU, 0-0. Isso, empate. 0-0. Foi 0-0 com a LDU? 0-0. Tá. Não, mas é o mínimo fazer 2 gols hoje? Não, uma vitória tá bom. O Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar. 1-0, Jailson. Que 1-0 que, Bruno? Não resolve a vida, não? Não. Resolve. Tem que ganhar sim. Da mesma forma que a gente está falando do Bahia, de ter derrapado contra o Nacional em casa, foi o Flamengo ter perdido pro Central Córdoba em casa. Foi. Porque o empate contra ele deu fora, ok? Chegou a ser um 2-0. Exatamente. A vitória lá contra o Táchira fora, mesmo que seja fora, ok também. Sim. Mas você não perdeu. Até o empate com a LDU fora, acho que essa Sim, tá até na conta, né? Ok. Mas o fato de na última rodada ser o Táchira, isso não tira um pouquinho a pressão? Mas a questão é que do jogo de hoje, o desespero? Não tira, porque se perder hoje tá eliminado, né? Sim. Então não tira a pressão, hoje é final, mas é o jogo mais importante do ano. Não, é que nessa questão do saldo... Mas o Táchira é o saco de pancadas do grupo. Então, mas é que pensando nessa questão do saldo, talvez não tenha essa obrigação de hoje golear. Depende do minuto do jogo. Entendi. Eu te entendi, mas depende do minuto do jogo.
Se tiver lá 85 minutos, 0x0, Entendi. aí 1x0... 1x0 é goleada. Explosão no Maracanã. Explosão, Loucura. amém e tudo mais. Como foi o gol do Arthur ontem? Isso aí. Então, eu só minha... Ou o gol de empate do São Paulo ontem, naquela minha- condição do jogo. A minha ponderação é... A LDU é bem diferente do Tátira. Sim. Sim. Se você se desorganizar em algum momento tentando fazer placar... Vai tomar. Exato. Entendi. Você tem que ter organização defensiva. Já para semana que vem, não, né? Na última semana do mês. Você já sabe, todo mundo pagou as contas aí, Tátira, LDU, Corda, como é que tá? Tudo em dia? Eu vou ter que fazer goleada. É diferente de você encarar a LDU e de encarar o Tátira. A LDU é um grande do continente, né, gente? Sim, não, mas é um grande do continente. É um time que a gente... Eu acho que situação de jogo, se o Flamengo fizer amanhã, a gente falando aqui, o Flamengo ganhou de 1x0 da LDU. Eu não vou fazer cara feia. Ganhou de 1x0. Eu lembro que agora, se ganhar de 1x0 do Tátira, eu vou falar que não, né? Você precisa ganhar. Se precisa ganhar bem, você não pode ganhar de 1x0 do Tátira. Foi há 1 ou 2 anos quando o São Paulo enfrentou... São Paulo e a LDU, não foi? Na Sul-Americana? E eu lembro que teve um comentário nesse sentido. Se desorganizar no Morumbi, a LDU vai saber como aproveitar. Sim. E talvez ainda fosse até a LDU do Zubeldia. Pode ser. E aproveitou. A LDU do Zubeldia é campeão da Sul-Americana contra o Fortaleza. Era o Zubeldia o técnico. Não é qualquer adversário. E tem um perigo que, assim, às vezes a gente tá falando aqui de todos os cenários, vai ser 3x0 pro Flamengo, 8x0 contra o Tátira e tá tudo resolvido. É um cenário possível. Mas a verdade é que esse resultado de hoje é muito importante, porque a gente sabe que quando o time tem que golear, dá ansiedade. É mais difícil, A bola bate no travessão, na cabeça, nas costas, no ombro. Não, e a Libertadores tá difícil pro Flamengo. Copa do Brasil, Marra. É o Flamengo e o time Júnior Mirim, lá do interior de Minas Gerais, que joga bola uma vez no ano, empata e consegue levar o jogo para os pênaltis. Não é porque o jogo, necessariamente, na última rodada é fácil que você tem garantida a goleada. Quantas vezes a gente vê esse tipo de chatura em competição? Então, a tensão desse jogo, para mim, é isso. É 1x0, tô bem, tô fechado. Hoje contra a LDU. Contra a LDU. Porque eu não quero correr o risco de ficar desesperado pro... Não, tem que ganhar. Tem que ganhar. ganhar. É isso que a gente tá falando, porque se for qualquer... Enfim, se perder, tá eliminado, tá fora e tudo mais. Mas, você já fez 1x0, vai trabalhar para fazer o 2. Claro, não vai ficar gastando bola lá na defesa. Então, mas esse que tá sendo o problema do Flamengo na Libertadores. O Flamengo, além de perder muitas chances, o Flamengo, pelo menos é o que me parece, é que fica circulando a bola de um lado pro outro, toquinho, aí não tem finalização, e aí você não marca o gol. Você tem que chutar um pouco mais pro gol. E tem a sensação que me passa de assistindo ali aos jogos é do seguinte, a equipe parece que a qualquer momento vai fazer o gol. Aquela tranquilidade, Que ela acha que a qualquer momento vai fazer o gol. Que acha que a qualquer... E tudo bem, 90 minutos, é tempo pra caramba, depende. Então, mas talvez isso tenha prejudicado o time nesses 2 jogos de Libertadores. Sim. Contra o Córdoba, quando até rodou ali alguns jogadores, e talvez contra o... Qual foi o último jogo? Ele sofreu um empate? Não, a LDU foi 0x0. O Central Córdoba. O último jogo foi o Córdoba. Isso. Gol do Arrascaeta. E depois ele toma. Então, mas hoje a mobilização não é diferente? Tem que ser. Diz que dos jogadores? Dos jogadores. Mas eu já acho que contra o Córdoba já estava muito... Já estava mobilizado. Mas aí faltou perna no segundo tempo? Porque aí, se faltou perna no segundo tempo, se faltou perna no segundo tempo contra o Bahia, você não vai recuperar a perna assim rápido em uma semana. É um alerta para hoje também. E tá sem o Pulgar, né? Como o Cícero já destacou, né? Que é um jogador... principais jogadores do time. Muito importante. Qual que é a dúvida, ô Cícero? Repete pra gente aqui também do setor ofensivo, porque a gente tá falando exatamente da necessidade do Flamengo de fazer gols. Quem que tá sendo cotado aí para ser o ataque do Flamengo? Qual tá sendo, né, o cotado? Olha, só relembrando aqui, sem o Pulgar e sem o Alan, deve jogar o Everton Araújo. De La Cruz está voltando, suspensão no Campeonato Brasileiro. O ataque está totalmente indefinido, porque você tem 4 jogadores para escolher 2. Pelo que eu pude apurar, o Bruno Henrique está garantido. Ficaria uma vaga para o Michael, Juninho ou Pedro. A tendência é que o Pedro comece no banco. Então ficaria essa dúvida entre o Michael e o Juninho ao lado do Bruno Henrique, pelo menos para início de jogo. É isso aí, nação, tá? E as últimas informações, então, do Flamengo para a partida de hoje contra a LDU. Uma partida importantíssima, vale
praticamente a vaga aí para as oitavas de final da Libertadores. Agora é o seguinte, é palpite, hein? Coloca aí nos comentários aí o seu palpite, escreva aí e participe aqui no nosso canal junto com a gente. Para mim vai dar Flamengo 3-0 para cima da LDU. Vamos torcer e vamos ver o que vai acontecer, hein? Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.